Jennifer, me dá Doritos. Não, oxi, se quiser você vai comprar. Esse aqui é meu. Tá bom. Ei, Jennifer, tu não quer me dar um pouquinho de pirulito, não? Ah, não, menina, você de novo, você tá me seguindo, né? Eu não vou dar, o pirulito é meu. Se você quiser, você vai comprar. Nossa, um calorzinho desse. Me dá um tiquinho de refrigerante. Ah, não, menina, você de novo. Eu não vou dar, não, só tem esse daqui. Ah, é? Pois ela vai ver. Que delícia. Me dá tudo! Ai, como foi fácil enganar essa bobona.